pessoal! Na aula de hoje, da nossa disciplina de gestão da cadeia de suprimentos, lembrando que nós estamos na semana 2, não é mesmo? Ou na unidade 2, em que o tema é cadeia de suprimentos, planejamento e gestão. Nós temos como tema de aula hoje a gestão de fornecedores. Nós vamos ver, pessoal, que a escolha dos fornecedores, não é mesmo? Não só a escolha, mas a gestão dos fornecedores, ela tem grande importância nas estratégias da cadeia de suprimentos e, consequentemente, em seus resultados. É preciso descobrir quem são, onde se localizam e quais são os mais adequados fornecedores para o negócio da empresa. Por este motivo, as empresas tendem a enxergar os fornecedores como recursos necessários às operações e crescimento da organização. E desta maneira, parceiros do negócio, buscando maior aproximação entre eles. Nós vamos ver, pessoal, ao longo aí das unidades, que uma das características essenciais da gestão da cadeia de suprimentos é considerar tanto os fornecedores quanto os clientes como parte integrante e essencial na gestão de toda essa cadeia de suprimentos. A gente não trabalha nessa disciplina e a gente não trabalha na prática da gestão da cadeia de suprimentos, a gente não trabalha com a ideia de que a organização é um sistema fechado. Sistema fechado em que sentido? Nesse sentido de que o que acontece fora da empresa não exerce influência no ambiente interno da empresa e, portanto, ela não precisa verificar essa parte externa da empresa. Na gestão da cadeia de suprimentos, a ideia é justamente o oposto disso, em que fornecedores e clientes não são entes externos à organização, externos à sua gestão, mas são componentes, não é mesmo? São agentes que influenciam diretamente nas decisões de gestão dessa empresa. É por isso que a gente considera a gestão dessa cadeia de suprimentos, em que fornecedores e clientes são pontos essenciais ao longo dessa cadeia de suprimentos. Os fornecedores, portanto, eles não são vistos como um concorrente, mas eles são vistos sim como um aliado da empresa. Cliente e fornecedor devem buscar um preço justo para ambas as partes. A capacidade de atendimento dos fornecedores deve ser analisada e deve garantir as necessidades da organização. E aí, pensando, não é mesmo, em termos práticos, por que os fornecedores eles são tão importantes para a organização? A gente sabe, né, que quando a gente vai pensar lá em gestão de estoque, quando a gente vai pensar na escolha dos fornecedores, a gente sabe como esse agente ele pode tanto ser um fator diferencial para o sucesso da organização, como ele pode ser um fator diferencial para o insucesso da organização. Por que eu estou dizendo isso? Porque a escolha adequada dos seus fornecedores, e adequada em que sentido? A escolha de um fornecedor que não atrase a entrega da matéria-prima ou do produto que você precisa, a escolha de um fornecedor confiável em termos de qualidade da entrega da matéria-prima ou do produto, todos esses componentes que vão ajudar a selecionar um fornecedor confiável, ele vai impactar, certo? Essa escolha bem feita, ela vai impactar diretamente no processo produtivo da organização e no cliente final dessa organização, se ela trabalha com um produto ou um serviço. Por quê? Porque a gestão eficiente do estoque, a gestão eficiente do processo produtivo, né? Garante que lá ao final do processo produtivo, garante que você vai conseguir colocar no mercado o produto ou o serviço em tempo hábil, certo? E com a confiança desejada pelos clientes. É por isso que é tão importante esse gerenciamento dos fornecedores. Aqui eu fiz um quadro aqui em que a gente coloca, né, algumas vantagens dessa
dessa gestão dos fornecedores, né? A gente pode considerar aqui como vantagens um maior potencial de desenvolver uma verdadeira relação ganha-ganha, certo? Porque um fornecedor adequado, ele faz com que a empresa tenha sucesso, uma melhor comunicação, uma maior economia de escala, justamente por isso, né? Porque a confiança no seu fornecedor faz você estar em dia com o seu processo produtivo, e relações mais fortes e duráveis. Algumas desvantagens quando se tem apenas um fornecedor: maior vulnerabilidade no caso de ocorrer falha no fornecimento do fornecedor. O fornecedor ele pode forçar aumento dos preços caso não haja outra alternativa de fornecimento, e o fornecedor individual ele é mais afetado pelas flutuações no volume de demanda. Esse quadro aqui, pessoal, ele distingue, né, algumas vantagens e desvantagens de se usar um fornecedor ou múltiplos fornecedores. Mas a escolha da empresa, se ela vai trabalhar com um fornecedor ou com mais de um fornecedor, ela vai depender muito também do ramo em que ela atua e vai depender também muito da necessidade dela trabalhar com um ou mais fornecedores, certo? Então, não é para todo caso que se justifica o uso de um fornecedor somente, e não é em todo caso que se justifica o uso de vários fornecedores. Mas aqui estamos descrevendo algumas vantagens e desvantagens para ambas as situações. Os fornecedores múltiplos, quais são as vantagens da utilização de fornecedores múltiplos? Comprador, ele pode forçar o preço para baixo através de competição entre fornecedores. Há uma maior flexibilidade no momento de mudar de fornecedor, caso ocorram falhas no fornecimento. Há a vantagem também de possuir várias fontes de conhecimento e de especialização, o que pode ser importante em determinados casos. E algumas desvantagens que nós podemos citar são, né? Quais são as desvantagens que nós podemos citar? A dificuldade de se criar maior comprometimento do fornecedor, um maior esforço requerido para a comunicação no geral. Os fornecedores, eles tendem a investir menos em novos processos e produtos. Há uma maior dificuldade de se obterem economias de escala e há também uma maior dificuldade em desenvolver sistemas de garantia e qualidade eficientes. Nesse sentido, o gerenciamento de fornecedores ele envolve o sincronismo entre os elos fornecedores e clientes. A cadeia de suprimento sincronizada é um conjunto de ações entre diversas empresas operando de forma sincronizada, colocar duas ou mais coisas para interagirem com perfeita interação ou conexão, e ao mesmo tempo com o objetivo de atender os clientes em suas necessidades. Então, pessoal, é isso que a gente já estava falando da importância de pensar essa cadeia de suprimentos como uma grande rede, né? Em que cada ponto dessa rede, em que cada agente envolvido nessa rede está interconectado com toda a rede. A gente não pensa uma gestão com começo e fim naquela própria organização. A gente pensa isso de maneira sequenciada, em rede, certo? E essa rede, ela é composta desde fornecedores até o cliente final. E como desenvolver, então, as fontes de fornecimento, né? Desses fornecedores? Essas fontes de fornecimento, elas ocorrem quando não existe fornecedor para um determinado produto ou serviço, ou por necessidade específica, né? A exemplo da inclusão de uma nova tecnologia. Porque até agora, pessoal, nós estamos falando dessa gestão da cadeia de suprimentos, né, e dessa gestão de fornecedores, considerando que a empresa já tem definido, né, qual é esse fornecedor, e considerando também que esses pontos essenciais para a escolha do fornecedor. Mas como as empresas identificam quais são os possíveis fornecedores para a sua matéria-prima, ou para o produto ou serviço com que ela precisa, né? Esse processo de identificação de possíveis fontes de fornecimento
se baseia geralmente em pesquisas de mercado, onde a empresa interessada em adquirir um determinado produto deve reconhecer fornecedores com potencial para atendê-la. Nesse caso, inúmeras são as técnicas que contribuem para esse processo. Por exemplo, a empresa pode utilizar catálogos, organizações empresariais, que existe um banco de dados, né, sobre fornecedores, internet, feiras de negócio em que muitos fornecedores se apresentam, não é mesmo? E apresentam o seu trabalho nessas feiras, representantes de vendas, revistas especializadas, consultorias e especialistas na área e o benchmark, que é a pesquisa das melhores práticas no mercado. Todas essas são metodologias para a identificação adequada de um fornecedor, certo? Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês um roteiro que geralmente as empresas usam para o programa de desenvolvimento de um fornecedor, em que nós temos lá no ponto 1 a identificação da importância relativa, né, dos produtos ou de serviços, a medição dos fornecedores e a identificação dos candidatos a fornecedor daquela empresa, a definição, a identificação das áreas de interesse, a análise de risco e a definição com o fornecedor sobre os projetos a serem implementados. Lembrando sempre que quando a gente está falando aí da gestão da cadeia de suprimentos, nós estamos falando desses processos todos interligados em rede, em que do fornecedor ao cliente final há esse componente de gestão conjunta, certo? Até a nossa próxima aula.